40 minutos, eu vou melhor. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia, a paz do Senhor. Então, gostaria de agradecer a este momento, esta oportunidade, esta porta que me foi aberta nesta manhã. E agradecendo também à Igreja Ebenezer Presbiteriana, porque é uma igreja, desde que nós nos conhecemos lá na Guiné-Bissau, que tem apoiado o nosso ministério lá. Na construção, não sei se vocês lembram, de um banheiro que está sendo, bem utilizado para a escola e para a igreja e para aqueles que precisam, E também tem enviado sempre ajuda para as nossas crianças lá da escola. Então, gostaria de trazer esse agradecimento nesta manhã para esta amada igreja. Sempre tenho falado com o presbítero André, e hoje não está aqui por motivo da viagem, mas esse nosso agradecimento eu não poderia deixar aqui para a igreja nesta manhã. Então, que Deus continue nos abençoando ricamente e cada vez mais, que essa nossa parceria continue se fortalecendo cada vez mais. Sou africano, lá de Guiné-Bissau, e tinha a primeira vez que eu passei aqui, conheci um guineense. Não sei se está aqui ainda ou não, porque aqui as pessoas mudam. Tinha encontrado um guineense aqui naquela época. Agora não sei se tem vindo ou não, mas é assim. Então, a minha primeira língua é Pepel, a língua materna, que eu aprendi até aos 5 anos, e depois o crioulo, que é a língua intermediária, que a gente se comunica lá no país por causa das diferenças étnicas, porque a Guiné-Bissau tinha mais de 32 grupos étnicos. E alguns foram se perdendo, e depois eu aprendi o crioulo, o português, na escola. Eu digo assim que até hoje estou aprendendo ainda falar o português. De vez em quando vocês vão ouvir porque o português não é fácil, muitos verbos. O meu nome é Alberto Sá, a minha esposa está ali, a Cecília Vieira Sá, mas o nome mais conhecido é Beto. É assim que as pessoas mais me chamam, de Beto. Temos 3 filhos, que depois a minha esposa vai apresentar na escola dominical. A Elba Bonanjá Vieira Sá. Bonanjá significa Deus está conosco. Buashni, Deus é fiel. E o Laundi, Deus que me salvou. Então são esses 3 nomes que eu escolhi na minha língua materna. E eles têm também outros nomes. A Bona tem o nome da Elba, e que é a menina, a nossa primogênita, já tem 20 anos, estão lá em Santa Catarina, e o menino do meio é Buashni, Deus é fiel para sempre, mas tem o nome de Rodrigo, e o Laundi Lamini. Lamini foi um nome bem africano também. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Eu conheci Jesus quando eu tinha 22 anos. Mas antes de 22 anos, digo assim, como qualquer jovem, adolescente, jovem, que gosta de tomar a sua independência, gosta de ter a sua liberdade, de fazer aquilo que vem em mente, passei por várias fases antes da minha conversão. Acho que pratiquei tudo o que eu queria fazer naquela época, que vinha na minha mente. Eu detestava. Hoje eu glorifico a Deus. Eu falo assim, que aceito esse nome para a honra e a glória do Senhor, nome de pastor. Mas eu detestava ver um cristão na minha frente.
Eu detestava ver uma pessoa com a Bíblia na mão indo para a igreja. Eu não gostava dos crentes. E os meus primos diziam para mim: Beto, um dia você vai se converter, porque eles já eram crentes, se converteram. Eles diziam assim para mim: Beto, um dia você vai se converter, você vai tornar um pastor. Eu dizia: Deus me livre. Olha só, pedia, né, para que Deus me livre de ser pastor, de ser essas pessoas que não gostam de trabalhar. Era a minha ideia na época, que os cristãos não gostavam de trabalhar. Quando a gente dizia trabalhar, eles pegavam a Bíblia e indo para a igreja. Então eu dizia assim: que Deus me livre. Passou o tempo, depois de uma briga, porque eu bebia muito, tomava muita cachaça, vinho tinto, bebia mesmo para valer. Mas bebia para quê? Para arranjar briga. Andava com faca, facão, tudo bem pronto, com gás, para qualquer eventualidade poder me defender. Então foi numa dessas brigas, no dia 17 de agosto, que eu briguei com um grupo de gangues. Eles já eram cadastrados, bandidos perigosos também, e quase que tirei a vida dos chefes deles ali. Aí começou a vir no meu pensamento: chega, está na hora de eu procurar uma outra ajuda, porque eu tinha feito o pacto com o demônio. E quando eu retornei para a capital, aí que o negócio piorou. A minha vida foi assim, de alto para baixo, né? Até que eu comecei a pensar: eu vou buscar uma ajuda, não sei de onde. Fui falar com o meu primo, falei: eu quero entregar minha vida para Jesus. Estou cansado já de viver esta vida que está indo sempre para o pior. Ele falou: então vamos na igreja. Vamos na igreja. Que foi nessa igreja que esse meu primo me tinha dado dinheiro para dar oferta. Ele me convidou assim. Eu falei: vou, não tenho nada que fazer hoje, eu vou na igreja. A igreja evangélica. Quando nós chegamos na igreja, eu não tinha dinheiro no momento e ele tirou dinheiro e deu para mim para poder dar oferta. Eu peguei o dinheiro, coloquei no bolso. Falei: não vou dar dinheiro para o pastor, não. Vocês dão dinheiro para o pastor para ficar rico e continuar pobre. É porque a gente era pobre lá na região. Aí foi nessa igreja que eu entreguei minha vida, no interior da capital de Bissau. Então, mas não foi naquele dia. Quando nós chegamos naquele dia, eu falei: não. Porque o pastor que estava pregando olhava para mim como se fosse alguém que falou alguma coisa da minha vida para ele. Quando falava, eu comecei a me irritar. Eu falei: esses crentes aí são realmente mentirosos. O que a pessoa não fala é isso que eles vão contar. Quando nós saímos da igreja, eu falei: mas primo, quem te mandou falar para o pastor que eu praticava isso, mais aquilo, mais aquilo? Ele falou assim: eu não falei nada. É o Espírito Santo que dirige as pessoas para poder falar. Eu falei: não. Eu não sabia o que é Espírito Santo, não entendia nada. Aí ele falou: nós vamos continuar a orar até que Deus realmente mostre aquilo que Ele tem para na sua vida. E no dia 31 de agosto, quando outro pastor, que era outro pregador, começou a falar, era a mesma coisa, falando da minha vida, quase. Eu falei: não, algo está errado aqui, ou algo está certo, né? Porque foi depois de tudo que eu falei: então, hoje eu quero tomar a minha decisão de seguir a Jesus Cristo. Foi no dia 31 de agosto de 97. Um ano depois, fui batizado e deu guerra. Mas quando eu saí de lá, fui para a capital, falei com o meu amigo que me convidava para ir na igreja. E naquela época, antes da minha conversão, falei para ele que eu aceitei Jesus na minha vida e quero frequentar uma igreja. Ele falou: então vamos para a nossa igreja, que é a igreja fundada pela missão Cairóis, do pastor Valdemar, aqui de São Paulo. Então foi ali que eu fui discipulado. Só depois da guerra, em 99, que eu
conheci a Cecília, que foi também para trabalhar lá na Guiné-Bissau como missionária depois da guerra, em 99. Então, começamos a trabalhar junto na escola, na igreja, até que Deus confirmou o nosso casamento. 3 anos depois, a gente orando para que possamos, né, ter a certeza que realmente é da vontade de Deus. Porque eu orava para que Deus possa me dar uma pessoa que tenha a mesma visão comigo, que é de plantação de igreja, que é de falar do amor de Deus para os outros. E quando ela chegou, mais outros grupos, aí a gente foi se conhecendo até a confirmação realmente do Senhor, 3 anos depois, e nós casamos lá na Guiné-Bissau e continuamos com o trabalho. Em 2010, passamos para a igreja presbiteriana. Começamos a plantação de igreja lá em Bissau, mas já tinha igreja presbiteriana lá em Gabu. Esta parte eu vou deixar para ela falar depois na escola dominical, mostrando as fotos. Então, gostaria de convidar os irmãos, para não roubar mais tempo, de abrirmos a nossa Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 1 até o versículo 8. Atos 1, de 1 a 8, que diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que a escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Lucas, que era um grego, escreveu esta carta para uma pessoa, naquela época, importante, chamado de Teófilo, relatando como ele começou por dizer nos primeiros versículos, relatando sobre o nascimento, desde o nascimento de Jesus Cristo, ou como ele, na verdade, foi concebido por Virgem Maria, e a sua obra, a morte, a ressurreição e o aparecimento. E aqui no livro de Atos, sempre costumo dizer assim: Deus é obrigado por ter usado Lucas para falar sobre a atuação do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o começo da obra do Espírito Santo. E uma das coisas que logo me chama a atenção é ele dizendo para Teófilo que as provas de tudo que ele escreveu são incontestáveis. Às vezes nós detectamos erros em algumas coisas, mas ele reunindo todas as provas, porque nós sabemos que ele não era dos discípulos oculares, aquele que estava presente com Jesus Cristo, que viu, ouviu tudo que Jesus tinha feito naquela época, mas ouviu das outras pessoas, reuniu todas as provas,
avaliou, analisou e tudo era igual. Das pessoas que ele perguntou, dos lugares que ele andou, viu que tudo era certo. Ninguém tinha dito outra coisa contrária. E aí ele fala que essas provas são incontestáveis. Ninguém pode negar isso. É verdade, você pode acreditar nisso. É a mesma coisa que ele está dizendo para nós. Porque nós não precisamos ter dúvida daquilo que Jesus realmente fez, daquilo que Jesus realmente é e continua a ser nas nossas vidas. Então, ele fala isso para Teófilo, como para mim e para você nesta manhã. E outro versículo que nós vamos ver hoje, como eu já percebi, digo assim, não sei porquê, mas até às vezes nas redes sociais, algumas igrejas, parece que este ano é só sobre isso, até aos confins, como nós escolhemos nosso tema para esta manhã, até aos confins da terra. Então, aqui nós podemos destacar um dos versículos, o versículo 8. Jesus dizendo para os discípulos, depois da sua aparição, para os discípulos, para que permanecessem lá em Jerusalém até receber o Espírito Santo, para que possam ser testemunho deles sobre a pregação do Evangelho, levar a mensagem, falar, pronunciar, testemunhar aquilo que eles viram, aquilo que eles acompanharam, dia e noite, porque a missão para pregar o Evangelho não é de Jesus Cristo, é de nós, pecadores. É a minha missão, é a sua missão. Jesus teve como missão de morrer no nosso lugar, lá na cruz, por causa dos nossos pecados, porque, como nós sabemos, jamais sangue de bodes e de cordeiros ou de outro tipo de animal podia tirar os nossos pecados ou poder nos levar para a salvação mais próximo de Deus. Mas sim sangue de Jesus Cristo, que perdoa, que tira todos os pecados. E daí, a obra de pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra, é a nossa tarefa, é o nosso trabalho, é o seu trabalho, é o meu trabalho. Tem pessoas que têm chamado para ir para as outras nações, para os outros lugares, mas de pregar o Evangelho é a obra de cada um de nós, para o nosso próximo. É nosso trabalho. Não sei se há alguém entre nós aqui que está fazendo um discipulado com alguém. Não quero resposta, mas você pense. Está fazendo um discipulado com um amigo, com uma amiga, com um colega da escola, da universidade, de serviço, com um vizinho. Será que tem alguém que está fazendo? Eu não quero resposta, mas vamos pensar nisso, porque a tarefa de pregar o Evangelho não é só de pastores, não é só de evangelistas, de presbíteros, de diáconos, ou de liderança da igreja, ou das lideranças tipo da SAF, dos homens, líder dos homens ou do adolescente, mas é de cada cristão testemunhar aquilo que Jesus fez na vida dele. Como encontrou a Jesus Cristo. É mais fácil nós falarmos das outras coisas, de Coríntios, Quando eu cheguei aqui, me puxaram para Corintiano, né? De tudo fizeram para me levar para o Corintiano. Eu torço hoje para o Corintiano, mas que a nossa
conversa não seja só de Corinthians, de Palmeiras, de Flamengo, mas que seja mais sobre Jesus Cristo. Então, Jesus fala aos discípulos. Começa em Jerusalém. Jerusalém era, como é até hoje, lugar de disputa religiosa. Tinha várias religiões na época e alguns partidos políticos que eram o centro dessas disputas religiosas. Às vezes era movida pela política, às vezes pela religião. E cada religião com a sua doutrina, com a sua visão religiosa, e não aceitavam qualquer tipo de religião ali. E Jesus fala para os discípulos, começa em Jerusalém. E quando eles receberam o Espírito Santo, no livro de Atos, capítulo 2 mesmo, que nós podemos ver aqui, o que aconteceu? É só abrir a folha. Ou, para aqueles que tem uns que nem precisam abrir a folha. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e prega, e converteram mais de 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando nós aceitamos realmente falar de Jesus Cristo, as coisas vão acontecer. Porque não é o nosso poder, mas sim o Espírito Santo falando através de nós. E as coisas vão acontecer. Aí já demonstra o trabalho dos apóstolos, testemunhando sobre Jesus Cristo. Aquele Pedro que era às vezes instável. Num momento era assim, no outro momento era assim, que tinha fugido até de uma simples empregada, quando Jesus foi preso. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, torna uma pessoa diferente. Ele torna uma pessoa diferente. Começa a falar deste amor de Jesus Cristo. E só no primeiro dia, ali, converteram mais de 3.000 pessoas e foram batizados naquele dia. Pensa. Jerusalém. Onde nós podemos dizer Jerusalém hoje? Na nossa própria casa. Nós podemos pensar assim. Tem famílias que todos são cristãos. Tem famílias que todos são cristãos. Mas tem famílias que ali tem pessoas católicas, umbanda, sem religião, ateus e tudo, convivendo na mesma casa. Isso nós podemos encontrar. Eu tenho isso, sei o que é da minha família. Mas eu não paro de falar para eles sobre este grande amor de Jesus Cristo. A minha mãe ainda não é convertida, mas eu falo para ela. Eu falo para ela, falo para os meus irmãos. Porque sei que é a minha tarefa de falar para a minha família. É a minha tarefa. No nosso bairro. Não sei se nos contenta quando morre um ímpio que a gente conhecia e tínhamos oportunidade de falar para esta pessoa sobre o amor de Deus e nunca falamos até que chega o momento que ele vai entregar a sua alma nas mãos de Deus. E nós não tivemos nunca oportunidade, quer dizer, nós nunca abrimos a nossa boca para falar desse amor para ele. Mas isso às vezes acontece. Como é que nós sentimos? Como é que o nosso coração fica? Como é que a nossa mente fica? Tivemos oportunidade e não falamos. E aquela pessoa acabou falecendo. Jesus já pregava em Jerusalém. Ele ensinou em Jerusalém. Mas ele manda para os discípulos voltar para Jerusalém, receber o Espírito Santo como centro teológico naquela época e até hoje. Nós podemos ver os católicos, muçulmanos e protestantes, além das outras religiões, né, os ortodoxos, disputando aquele território até hoje. Então imagina naquela época. E Jesus fala toda Judeia. Nem toda Judeia. Será que Jesus não tinha pregado em Judeia? Claro que ele pregou em Judeia, toda aquela região de Judeia. Livro de
Mateus 9, versículo 35 e 36, diz que Jesus percorria todas as regiões, pregando e ensinando nas sinagogas. Viu grande multidão e teve compaixão deles. Então, Jesus já percorria, Jesus já sabia. Ele tinha lançado semente. E agora fala para os discípulos, preguem em toda a Judeia. Judeia também nós podemos encontrar no mesmo lugar. Como em Jerusalém. Judeia. Jesus manda pregar para as outras pessoas, para os nossos vizinhos, os bairros. Pessoas conflituosas, que tudo eles se levantavam. Naquela época, quando você vai pesquisar sobre Judeia, você vai ver que eles não aceitavam qualquer coisa, eles se levantavam. Eles iam contra. Caso de Pedro. Antes da conversão dele e depois da conversão. Quando ele se converteu, como os judeus também não queriam matar ele. Ele fala, prega em Judeia. Prega em Judeia. Toda aquela região da Judeia, vocês têm que pregar. É um mandamento. E aí ele fala, Samaria. Samaria tem uma história. A história de Samaria, aquele conflito, aquela confusão que eles tinham, realmente começou desde lá no Antigo Testamento, quer dizer, na época mais transata, na época quando eles se retornaram, tanto os do Reino do Norte como do Reino do Sul. Quando os judeus se retornaram do cativeiro, começaram a reconstruir o templo e os samaritanos queriam ajudar. Primeiro, houve umas pessoas que estavam contra, porque quando eles queriam ajudar, e os judeus recusaram o apoio dos samaritanos, dizendo que nós não somos mais irmãos, nós não somos mais iguais. Eles ficaram contra e mandaram parar o trabalho. Depois, quando recomeçou o trabalho, eles foram de novo. E os judeus recusaram o Reino do Sul. E aí eles foram construir o templo deles, os samaritanos. Daí houve mais aquela contradição. Irmãos se dividindo e não queriam mais apoio de ninguém. Ficou um ódio entre eles. No capítulo 4 de João, Jesus falando com a mulher samaritana, nós podemos entender realmente mais um pouco sobre esta contradição no Novo Testamento. Aí Jesus fala para a mulher, já chegou a hora que nem aqui e nem lá naquele monte onde vocês construíram o templo, porque foi essa nega que os judeus, ou o do Reino do Sul, recusaram o apoio dos samaritanos, que eles construíram outro templo em desafio ao templo de Jerusalém. Daí Jesus fala para a mulher, não vai ser nem em Jerusalém, nem naquele monte, mas o Pai veio buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se nós somos verdadeiros adoradores de Deus, em espírito e em verdade, então devemos ter essa compaixão, este amor de falar da salvação, do amor de Deus, que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então é isso. Ele fala, volta para o seu inimigo. Quem é o nosso inimigo? Ou quem é o nosso amigo? Devemos pregar somente para aqueles que são nossos amigos? Acredito que não, mas para os nossos inimigos. Tem pessoas que nos tiram sono, é verdade. Tem pessoas que quando nós pensamos quando nós começamos a pensar nessa pessoa, já perdemos toda a nossa alegria. Já tira toda a nossa paz.
já acaba o nosso dia por causa de problemas que nós podemos resolver. Mas nós pegamos a Bíblia, caminhamos em direção à igreja e deixamos aquela pessoa ali. Não lembramos que temos um problema para resolver. Ser cristão não é fácil, porque tem coisas até que você ama, que gosta, que tem que deixar para trás para seguir o Evangelho. Para seguir o Evangelho. Fazer a vontade de Deus. Então volta e prega para o seu inimigo. Aquela pessoa que você mais odeia. Ou que você acha que te odeia também. Volta para ele. Quando Filipe chega no capítulo 8 de Atos, Filipe prega em Samaria. No capítulo 8, versículo 4 e versículo 7, Filipe prega em Samaria. E o que aconteceu? Muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas se converteram, se prostraram diante do Senhor Jesus Cristo. E ele não sabia mais o que fazer com aquelas pessoas. E manda recado para Jerusalém. Mandem as pessoas, porque há muitos convertidos. É só obediência, irmãos. É só obediência. Quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo e pregamos o Evangelho, não importa. Até para aquele que você acha que é seu inimigo, fala para ele. Assim você vai ter paz. Tanto para aquela pessoa que você é, para o seu inimigo, como para si mesmo. A sua alma vai ter paz. Agora você vai passar a olhar para esta pessoa como um amigo. Tudo aquilo que te fazia mal, agora vai te fazer bem. Porque você pregou para uma pessoa que era o seu maior inimigo. Não é fácil, mas a obediência nos leva a fazer algo importante, tanto para mim como para os outros. Então, Samaria. Pense nisso. Pense nisso. A dificuldade vai acabar quando nós obedecemos. Como eu falei, tem pessoas que têm chamado para ir para um determinado lugar. E tem pessoas, mas nós todos somos chamados para pregar o Evangelho. Uma das coisas que a gente procura fazer, a minha esposa e eu, e também aquilo que nós transmitimos para as nossas igrejas lá na Guiné-Bissau, é não somente pregar o Evangelho, mas fazer, primeiro, pregar, discipulado e a multiplicação. A pregação do Evangelho é um mandamento. O discipulado nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Você estar ao lado daquela pessoa, ensinando a ele a ganhar a outra pessoa também, para Jesus Cristo. Não precisa de multidão. Focalize numa pessoa. Ora para aquela pessoa. Esteja perto daquela pessoa. Convida aquela pessoa. Mas é aos poucos, não se precipite. Mas faça o seu papel de testemunha de Jesus Cristo. Do Evangelho. E aí ele depois fala até aos confins. Às vezes nós podemos pensar que confins é só fora do Brasil, é fora do nosso território. Mas não. Confins pode estar até perto de nós. É aquele lugar de difícil acesso. Confins significa lugar de difícil acesso. Onde às vezes nós pensamos que é difícil nós termos acesso. Na Guiné-Bissau, nós temos confins mais ou menos como os mauritanianos. Para ir para a Mauritânia, talvez fique difícil. Mas lá na Guiné-Bissau tem muitos mauritanianos. Aproveitamos falar para eles. Muitos nigerianos. Tem surdos e mudos e vários tipos de espécies de pessoas, grupo de pessoas, que nós podemos achar que é lugar de difícil acesso. Então vamos trabalhar
aqui. E já. Aqui no Brasil vocês podem conhecer lugar de difícil acesso, que pode ser o nosso Confins. E também pode ser mesmo sair como, dou exemplo, porque ela está aqui, a minha esposa que saiu aqui, lá de Santa Catarina, começou o trabalho lá na igreja, depois foi nos bairros mais próximos, e de lá veio para São Paulo, ficou 5 anos estudando a enfermagem, a teologia, depois foi para Guiné-Bissau. Deixou o seu território, o seu conforto, porque a nossa conversão, na verdade, é isso, é a renúncia. Quando você decide entregar sua vida para Jesus Cristo, você está renunciando a si mesmo, dizendo, a partir de hoje não sou mais nada, é Jesus em mim. É Jesus que vai dirigir minha vida. Eu vou passar a obedecer a voz do Espírito Santo. Então, aí traz essa vontade. O amor de Deus, o Evangelho começa a arder no seu coração. Começa a arder no seu coração. Eu confio, por ser lugar geograficamente dita, como aconteceu na vida dos discípulos. Eles tinham ficado em Jerusalém, depois veio a perseguição, e a perseguição levou com que eles fossem para os outros lugares. Poucos que morreram em Jerusalém, poucos discípulos. Aqui, Tiago morreu em Jerusalém, sim. Filipe morreu na Ásia Menor. Mateus provavelmente na Etiópia. Nós africanos já tínhamos recebido o Evangelho, não é de hoje. Na sexta-feira, falei num podcast, se é assim que chama, sobre, alguém me fez essa pergunta, sobre essa questão que se fala lá para os africanos, que a religião, o cristianismo, é a religião dos brancos. E qual é a religião dos negros? É a religião tradicional africana, que é a adoração aos mortos, aos demônios, às plantas, que é isso que é a nossa religião. Quando uma pessoa se converte, sempre vai ouvir isso, lá na África. Mas antes dos europeus chegarem na África, o Evangelho tinha chegado na África. Nós podemos ver isso aqui. E André morreu na Grécia, Tomé morreu na Índia, João morreu em Éfeso por causas naturais, e assim vai. Simão morreu na Inglaterra, Tadeu morreu em Beirute, capital do Líbano, procurando os confins da terra. É doença, é choque, é muita coisa que você vai se encontrar. Mas Jesus nos prometeu também, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, nosso trabalho como evangelistas, como cristãos, é pregar o Evangelho do Senhor. Então, gostaria de terminar aqui a minha mensagem convidando aos irmãos que vamos orar. Primeiro, vamos orar para pedir a Deus nos dar a força para que possamos ter coragem e tirar toda a vergonha. Uma das coisas que nos acontece é a vergonha de falar de Deus, para que as pessoas não nos gozem, não nos falam mal, não nos tratem mal. Porque na escola as pessoas são confrontadas com isso, no lugar do trabalho. Ou aquele crente aí, ou aquele cristão ali. Como se fosse, como eu falei, eu fazia assim, pensava assim. E tem pessoas pensando assim até hoje. Mas para que Deus possa nos dar a força, possa tirar toda a vergonha que nos impede de falar desse amor. E Jesus não tinha vergonha. E se alguém tiver vergonha dele aqui, certamente quando ele vier com os seus santos anjos para levar a sua igreja, terá também vergonha desta pessoa. Então é a hora, é o momento de falarmos desse amor de Deus. Então vamos ficar de pé, orar, agradecendo a Deus por este momento. Aqui vamos participar da ceia, onde nós também anunciamos a morte e a ressurreição. E não deve ficar somente aqui na igreja, mas é para sair, para a rua dizer: Jesus morreu por causa dos meus pecados, ressuscitou
e promete que virá para levar a sua igreja. Querido Pai, no nome de Jesus, te agradeço. Te agradeço por esta manhã, por esta palavra. Te agradeço, Senhor, ó Deus, por esta igreja que abriu a sua porta, Senhor, ó Pai, para nos ter nesta manhã. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a cada dia, a cada momento, a ter força, Senhor, ó Deus, para falar do teu amor para aqueles ainda que não te conhecem ou aqueles ainda que têm dúvida sobre o seu nascimento, o seu trabalho e sobre a sua vinda para levar a sua igreja. Muitos brincam com isso, mas Lucas acaba de nos esclarecer que tudo que ele escreveu, tudo que aconteceu sobre tua vida é verdade, ó Pai. E é isso que nós devemos pregar, sobre a salvação, sobre a sua vinda, sobre o reino, o teu reino, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos fortaleça, Senhor, ó Pai. Nos dá a palavra no momento certo para aqueles ainda que não te conhecem, ó Pai. No nome de Jesus, abençoe esta igreja, a liderança. Abençoe, Senhor, todos os membros que fazem parte desta igreja, Senhor. Multiplica, Senhor, ó Pai, todas as bênçãos divinas na vida de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado.